gente querida, quero agradecer o convite de estar com vocês mais uma vez. Para mim é sempre um carinho, é sempre uma honra, né, poder dividir com vocês um momento de reflexão. E quando é para falar de gênero, então, fico ainda mais animada. Quero dizer que trago para a Igreja Presbiteriana Unida o carinho da minha paróquia, a Paróquia Anglicana do Bom Pastor. Trago também o carinho do Conselho Ecumênico Baiano de Igrejas Cristãs, o CEBIC, e da SESI, Coordenadoria Ecumênica de Serviço. Trago esse abraço quentinho, cheio de carinho para essa comunidade. Então, tô aqui para a gente bater um papo, né? Para a gente pensar, refletir um pouco sobre a Reforma Protestante. Porque no dia 30 a gente vai celebrar a Reforma Protestante. Mas eu quero começar dizendo para vocês que muito antes da Reforma Protestante, as mulheres estão na vida, né? Desde que a gente tem notícias da criação do ser humano, em vários mitos, em várias narrativas, né? Na narrativa bíblica, a gente tem lá as mulheres. E eu digo isso, né, para dizer para vocês que as mulheres sempre atuaram, sempre, né? Já pensou o que seria o mundo sem as mulheres? Simplesmente não existiria. Já pensou o que seria a igreja sem mulheres? Não existiria. O ministério de Jesus sem as mulheres? Meu Deus, impossível. Impossível, né? É Maria quem assume, né, encarnar o verbo dentro dela. Olha que coisa fantástica. Que homem aceitaria aquele desafio, né? A gente tem Marta, Maria, Madalena, né? A mulher samaritana, Dorcas, no ministério de Jesus. Quando a gente vai ver, por exemplo, o ministério paulino, né? Você vai pensar que é uma mulher que leva o evangelho para Paulo, né? Ela e o companheiro dela, mas é Priscila ou Prisca quem faz esse processo de discipulado com Paulo. E quando ele está preso na prisão, né? Preso na prisão é ótimo, né? Mas e quando ele está preso, quem vai visitar ele? Júnia. É Júnia que vai levar o texto, o livro para ele ler, a capa para ele se aquecer, né? Quem faz todo esse processo de diaconal. Olha que interessante que na vida de Paulo tem pelo menos duas mulheres, né? Uma que educa ele do ponto de vista da espiritualidade cristã e outra que vai fazer a diaconia com ele quando ele está preso. Eu só estou dizendo essas coisas porque às vezes a gente pensa assim: as mulheres agora começaram a aparecer na história da igreja. Não, não. Agora nós começamos a falar mais sobre elas. Mas elas sempre estiveram lá, né? E a igreja não seria igreja sem essas mulheres. Então, nós vamos agora pensar essas mulheres no contexto das reformas protestantes. Mas reformas no plural? Sim, no plural. A gente tem reformas acontecendo dentro da igreja muito antes do século XVI e muito antes de Lutero, né? Pelo menos 200 anos antes de Lutero, você tem na Inglaterra um movimento de reforma liderado por um professor chamado John Wycliffe, que desenvolvia um trabalho com camponesas e camponeses, ensinando a elas e a eles lerem a Bíblia para poder se defenderem da autoridade da igreja e
da nobreza, né? Para poder salvaguardar o seu pequeno direito à terra. Dito isso, a gente vai ver aí que tem uma série de outros processos de reforma, até que no século XVI nós vamos ver Calvino e Lutero, por uma série de circunstâncias, fazendo um amplo movimento de reforma que chega com mais força até os nossos dias, porque ela tem uma relação muito próxima com essa ideia de modernidade que a gente tem hoje, né? E aí a gente vai pensar, e será que tinha mulheres na reforma? Como eu disse para vocês, claro que tinha, porque as mulheres estão na história da vida, da humanidade, e sem elas a humanidade não aconteceria. Mas o que é que aconteceu na história que essas mulheres ficaram escondidas? Porque se você perguntar a alguém na sua igreja, ou na rua, ou na sua escola, ou na sua amizade, você sabe o que foi a reforma protestante? As pessoas vão dizer, sei, e vão contar o que elas sabem da reforma. Pode até não ser o ideal, mas elas vão contar o que aprenderam na escola, o que ouviram na igreja sobre reforma. Se você perguntar quem eram os reformadores, ela vai dizer que era Calvino e Lutero, né? E talvez Melancton, talvez alguém lembre de Melancton, mas provavelmente vai ficar entre Calvino e Lutero, Lutero e Calvino. Se você perguntar, conhece alguma reformadora, alguma mulher que fez parte da reforma protestante? Aí, amiga, pode prometer uma caixa de chocolate, porque ninguém vai acertar. Muito raramente alguém vai lembrar de uma mulher. E isso acontece porque o mundo, né, se tornou patriarcal. Eu digo se tornou porque Deus não criou um mundo patriarcal. Ele criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, né? Ele criou uma relação de companheirismo, de cumplicidade. E onde tem companheirismo, onde tem cumplicidade, onde tem amor e onde tem respeito, não precisa ter dominação. Não precisa de obediência, né? A gente precisa de respeito. A gente precisa de cumplicidade. Esse é o projeto de Deus para a vida da gente. Porque Deus não cria um projeto para violar a dignidade da vida de ninguém. Mas o ser humano, por causa do seu pecado, hierarquizou essa relação. Se colocou um sobre os outros, subjugando o outro. E aí, a gente construiu essa relação que está na sociedade, não está só na religião, né? De que o homem é mais importante do que a mulher, de que o homem é mais inteligente do que a mulher, de que o homem é o centro da criação de Deus e que por isso a mulher foi criada para amar e servi-lo. Não é verdade. Não é verdade, né? Nós somos criadas para termos vida e vida digna e vida abundante, com o homem também, nem mais nem menos. Todavia, por causa do pecado do patriarcado, né? Patriarcado é isso, onde essa figura masculina domina sobre todas as outras. Então, por causa do pecado do patriarcado, do machismo que violenta mulheres, né? Desde os tempos antigos até hoje, né? Por causa disso, né, as mulheres ficaram em segundo plano na nossa sociedade. Essas mulheres não foram cedo para a escola, né? Poucas mulheres puderam frequentar as universidades. As mulheres não tinham direito a terem o seu próprio sustento durante muito tempo e em muitas sociedades. Aí você vai me perguntar, mas sempre foi assim? Não. Em muitas sociedades as mulheres galgaram um espaço, né? Mas aí o patriarcado, toda vez que vem com muita força, né? Que vê que as mulheres começam a construir um processo de libertação dessas amarras, sufoca, né? E sufoca através da força mesmo,
da força física, da força política, né? Tem uma filósofa chamada Simone de Beauvoir, que ela diz assim: toda vez que tem uma grande crise no mundo, né, os primeiros direitos a serem atacados são os direitos das mulheres. E é verdade. Presta atenção, né? Tem logo alguém para dizer o que a gente tem que fazer, o que a gente não pode fazer, como uma mulher deve se comportar e como ela não deve se comportar. Mas aí, amiga, durante os processos de reforma, a gente contou com várias mulheres. Mas eu vou contar para vocês só 3, tá? Só 3. Tem mais, mas eu vou falar para vocês de 3 mulheres que não se conformaram com isso, né? Sério, não é assim, não. E outra coisa, elas atuaram, né, em parceria com os reformadores, né? Interessante, porque elas atuaram defendendo eles muitas vezes. E mesmo assim, né, eles não enxergavam nelas o potencial necessário, né, para que elas pudessem ser, por exemplo, reverendas, pastoras, né? Mas vou mostrar para vocês o que essas mulheres fantásticas fizeram durante a reforma, né? A primeira mulher nós vamos falar de 3. Raquel Specht, Catarina von Bora e Argula von Grumbach. Olha, esses nomes são alemães. Eu não sei falar alemão. Qualquer coisa você pede ajuda dos universitários. O professor Nelson vai saber pronunciar esses nomes direitinho. Mas vamos lá. Vou começar falando de Argula. Argula, ela tomou parte nos debates teológicos da época. Que época? A época da Reforma. Desenvolveu um ardente trabalho apologético, quer dizer, um trabalho de defesa, a favor das doutrinas bíblicas e em defesa de Lutero e Melanchthon e de outros reformadores. Disse que ela foi a primeira escritora protestante e uma das poucas mulheres do seu tempo cujos poemas, cartas e escritos doutrinais se converteram em verdadeiro best-seller da época, com dezenas de milhares de exemplares em circulação. Olha que coisa interessante. Primeiro, Argula era uma mulher letrada. Era uma mulher que tinha domínio das letras, né? Ela não só sabia ler e escrever, ela era uma intelectual. Ela escrevia poesias, cartas, artigos, mas não só isso. Ela escreveu um texto apologético, quer dizer, um texto defendendo as doutrinas bíblicas e defendendo essas doutrinas em favor de Lutero e Melanchthon, que era um outro reformador amigo de Lutero. Veja que ousadia dessa mulher. Quando esses homens eram perseguidos, né? Ela então levanta a sua pena, a sua caneta e escreve defendendo eles. Ora, essa mulher precisava entender de teologia, ela precisava entender da construção, que a gente chama de conjuntura política do seu tempo, né? Precisava ter um domínio do texto bíblico interessante para poder ir de lei, para poder fazer essa defesa. E essa mulher fantástica ficou no esquecimento durante muito tempo. A gente não lembra do nome dela e a gente tem pouco acesso ao que ela produziu, né? A segunda mulher é Raquel Specht, que nasceu em 1597. Também era escritora, poetisa e argumentava que as mulheres receberam o corpo e o espírito de Deus. A alma seria o lugar onde habita a mente, a vontade e o poder. Para que Deus daria às mulheres todos esses talentos se não fosse para elas usarem, né? Raquel argumenta isso porque é muito interessante que mulheres como Argula e Raquel podiam ensinar na igreja, na escola bíblica, né? Digamos assim. Elas podiam ensinar, né? Mas não podiam ser sacerdotisas, não podiam ser pastoras, não podiam ser reverendas. E não podiam por quê? Porque
os reformadores, né, que estavam ali propondo uma reforma na igreja, uma reforma nas bases doutrinárias da igreja, ou seja, no ensinamento fundamental da igreja. Propunham o sacerdócio universal de todas as pessoas cristãs, que está baseado em 3 princípios: somente a fé, somente a graça e somente a escritura. Diante desse princípio, que a gente chama de sacerdócio universal de todas as pessoas cristãs, homens e mulheres estão em pé de igualdade. E aí, teoricamente, seria um momento de virada, um momento de abertura, né? Mas, como eu disse para vocês antes, o patriarcado é miserável, extremamente pecaminoso e violento, e se espalha como erva daninha. Então, os reformadores calaram, diante do direito das mulheres. Eles calaram, mas elas não calaram. Podem até não terem sido ouvidas naquele momento, mas elas não calaram. E a Raquel diz assim: não entendo, não existe argumento teológico que coloque a mulher numa situação inferior à do homem. Claro que não. Se Deus criou a mulher à sua imagem e semelhança e deu a ela as mesmas capacidades e potencialidades que deu ao homem, por que tem coisas que ela não pode fazer? Por que ela pode dar aula na igreja, mas ela não pode ser reverenda? Eu acho engraçado que a gente está falando isso aqui no século XVI. E há pouco tempo atrás, muito pouquinho tempo atrás, quando eu entrei no seminário para fazer teologia, né, eu pude me tornar professora do seminário e fiquei 10 anos como professora de teologia, porque eu não podia ser ordenada, né? Eu podia formar aqueles que ocupariam os púlpitos da denominação, mas eu não poderia ocupar esses púlpitos porque não era digna dele. Percebe que a gente às vezes não avança tanto quanto a gente gostaria, mas quando a gente recupera a memória dessas mulheres, a gente encontra um veio, né? Um veio de água limpa, um caminho que a gente pode seguir e dizer: não, esse evangelho vale a pena, né? E, para além disso, uma terceira mulher que tem uma história interessante que a gente pode contar depois, mas ela era uma freira. Vocês sabem que Lutero era monge agostiniano, né? E ele escreveu um texto chamado Da Liberdade Cristã. E essa mulher leu, né? Que era uma freira, o nome dela é Catarina von Bora, né? Ela leu esse texto e ela não leu só para ela. Ela compartilhou esse texto com um grupo de amigas que ela tinha. Pronto. Depois que ela leu esse texto de Lutero, ela ficou tão fascinada por essa ideia, né? Que ela disse que não fazia mais sentido viver aquela vida dentro do convento. Uma vida ascética, né? Ela queria experimentar esse carisma religioso que ela tinha em contato com as pessoas fora do convento, né? E aí ela foi atrás de Lutero, porque era ele que tinha escrito esse texto, era ele que estava propondo essa nova perspectiva, e aí ela saiu do convento junto com umas amigas, né? E aí depois de meio mundo de treta lá e tal, no final ela ficou com Lutero, né? E eles começaram um relacionamento, né? Até que eles casaram e, graças a Catarina, Lutero pôde dar continuidade ao processo de reforma e aos escritos dele. Como assim? Rapaz, Catarina era uma mulher que se virava nos 30. Primeiro, era uma mulher inteligentíssima, né? Uma mulher inteligentíssima. Uma mulher que tinha um senso administrativo muito bom. Lutero era um monge agostiniano. Os monges estão habituados a uma vida de monastério, né?
onde todas as coisas estão à sua volta. Não é que ele não tenha trabalho no monastério, tem, mas o universo dele é muito restrito, né? E quando deixa o monastério, sai com a mão na frente e a outra atrás, porque todo o seu sustento vinha da igreja. E agora, quem ia bancar Lutero produzindo seus escritos, né, favorecendo o seu ócio? Catarina. Catarina era uma mulher de múltiplas habilidades, né? Então, Catarina criou uma pensão para os estudantes que chegavam para estudar teologia com Lutero, né? Ficavam nessa hospedaria, da qual ela cuidava e tinha algum recurso para a casa. Ela construiu um poço que tinha um poço artesanal, né? Onde ela criava peixes. Ela trabalhava com ervas, fazia emplastos, tinha toda uma medicina natural naquele momento, que nem era alternativa, né? Era uma medicina natural e, em grande medida, era o que se tinha naquele momento. E ela corrigia os textos de Lutero, né? Ajudava a ler os textos, a dialogar com ele sobre a sua produção. Catarina era uma mulher fantástica, né? E a gente, toda vez que fala de Catarina, a gente não pensa nessas contribuições, nem no legado que ela deu para os processos de reforma. No máximo, a gente lembra que ela era a esposa de Lutero. Não, ela tinha toda uma construção diaconal, ela tinha toda uma construção intelectual, inclusive que propicia a Lutero produzir do jeito que ele produziu, mesmo quando saiu dos mosteiros. E eu digo isso, né, como um incentivo também às mulheres. Eu acho muito interessante quando a gente fala de Catarina, porque ela se aproxima muito da gente, né? Assim, eu sempre vejo as mulheres parindo seus filhos, tomando conta de suas crias, dando conta das suas casas, trabalhando, estudando, sendo companheiras de seus companheiros, né? E levando a vida. Às vezes a gente nem para se lamentar dela, né? E eu penso que por que essas coisas não são visibilizadas? E por que as mulheres não são vistas como potencialmente candidatas ao ministério pastoral nas nossas igrejas? Por que a prioridade são sempre dos homens, como se aquele lugar fosse naturalmente deles? Não, não. Aquele lugar, o púlpito das nossas igrejas, o sacerdócio que nós assumimos, ou qualquer outra função da igreja, só depende de uma coisa: da vocação de cada um, do ministério de cada uma, do momento em que nós dizemos sim ao ministério que recebemos. É disso que depende, né? O Deus que nos chama é o Deus que nos sustenta. Então, a reforma protestante não é um movimento cristalizado. Ela é uma reforma sempre reformanda. E esse sempre reformanda, em grande medida, é parte dessa igreja que se repensa, que nega, né, esse patriarcado, dessa igreja que se arrepende dos seus maus caminhos, que se converte dos seus pecados, né, que se arrepende de ter sido extremamente patriarcal, androcêntrica e violenta com as mulheres, e recebe a dádiva do seu ministério. E assim eu encerro essa pequena reflexão sobre o papel das mulheres na reforma protestante, dizendo que mantenhamos os nossos corações abertos, né, para esse chamado ministerial que Deus tem dado a partir das nossas vocações, que coloquemos a serviço da Igreja de Cristo, do ministério que Deus nos confiou, da ideia de reino de Deus, que é muito mais ampla do que de qualquer igreja, que a gente coloque essa perspectiva diante de Deus e diante da igreja, aceitamos esse desafio
de servir na dimensão e na profundidade desse evangelho inclusivo que cabe todas e todos. Que a Ruá Divina nos inspire, nos dê coragem, força, fé e esperança para construirmos juntas e juntos dias melhores. Dias mulheres virão. Amém.